Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Lembrando que essa é a terceira aula, então se você não assistiu as duas primeiras, convido você a voltar nos nossos vídeos aí, Antigo Testamento 1 e 2. E nós terminamos no nosso último vídeo falando sobre o período dos juízes, que foi um período bastante complicado de Israel. O próximo personagem que nós vamos tratar na nossa história de hoje é o personagem Samuel. Samuel, ele foi filho de Ana, uma mulher que tinha muita dificuldade para engravidar, e por conta dessa dificuldade ela fez uma promessa que eventualmente, se ela tivesse um filho, ela dedicaria esse filho ao Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Ana, ela engravidou, ela teve esse filho, conforme prometido, ela levou esse filho logo depois de desmamado até os cuidados do templo, aos cuidados de Eli, para que pudesse tomar conta do pequeno Samuel. Não exatamente no templo, porque o templo, como tal conhecemos, ele só foi construído alguns anos mais tarde, no período do reinado de Salomão, preparado no reino de Davi e construído mesmo em Salomão. Mas como já era um local mais ou menos fixo dos cultos, era como se fosse talvez uma pequena evolução daquele tabernáculo móvel, como a gente viu na aula passada, mas era um local onde realmente havia os cultos, havia os sacrifícios, e foi nesse local onde eram feitos os trabalhos que o pequeno Samuel foi criado. E logo na sua infância, Samuel ele teve um contato muito profundo com Deus. Ele ainda quando criança, ele ouviu uma voz que o chamava, dizendo Samuel, Samuel, e ele achou que era Eli que estava chamando. Eli que estava chamando ele. Então ele ia perguntar, que foi? Eli está me chamando? Ele falou, não te chamei. Até ele realmente ficar ciente de que era o próprio Deus que o estava chamando e estava falando das coisas que estavam acontecendo. Lembrando que Israel estava nesse momento vivendo um período muito complicado, Havia muita corrupção, havia muita idolatria, então Samuel ele cresceu num período complicado. Tanto que depois que ele assume a vida adulta, ele acaba se tornando um grande líder da nação de Israel, por isso que alguns até o consideram como talvez um dos últimos juízes. Mas o fato é que Israel ele estava dominado por essa idolatria, e Samuel então pegou um período bastante crítico da história. E a transição de Samuel, ela também é um pouco complicada, porque Samuel ele também era um profeta, também era uma pessoa que dava as mensagens de Deus que era necessário ali para o povo ouvir. E em dado momento da história, o povo, vendo as nações vizinhas, que todo mundo tinha um rei, etc., eles queriam também um rei, então eles pediram um rei a Samuel. E Samuel se entristeceu um pouco desse pedido. Não pelo fato de que não era certo ter um rei, etc e tal, mas a grande questão envolvida era de que o povo estava querendo um rei só porque as outras nações tinham, E como isso é válido das nossas vidas também. Às vezes a gente nem está precisando de nada, o vizinho tem algo, você vai lá, eu também quero. Às vezes você não está precisando. Mas talvez o reinado de Israel era algo que seria um pouco mais para frente. Mas Deus, como soberano da história, ele falou, fica tranquilo Samuel, não é contra você que esse povo está sendo desobediente, é contra mim. Então eu vou preparar um rei para esse povo. Talvez até de forma bem irônica, quando a gente entende a história como um todo, foi que Deus preparou então Saul, que foi o primeiro monarca de Israel. Então Saul era um homem que se destacava pela sua aparência física, diz os textos antigos que ele era um homem bastante alto, o seu pescoço ele passava da altura da cabeça das outras pessoas, ou seja, a maioria dos israelitas era por aqui, ele devia ter pelo menos 1,90 m aí para cima. Então ele era uma pessoa bastante alta, de boa aparência, e o seu reinado ele começou razoavelmente bem, Ele começou fazendo um bom reinado, mas o poder ele subiu a cabeça, como acontece com muita gente hoje em dia. O poder ele subiu a cabeça e ele acabou se tornando um péssimo rei. Por conta disso, Deus escolheu uma outra pessoa para assumir o trono no lugar de Saul, que foi o famoso rei Davi. Então nessa próxima parte da nossa história, agora nós vamos falar um pouco sobre o rei Davi. O rei Davi,
Lembrando que historicamente nós estamos agora por volta do século X a.C. O rei Davi foi um rei muito conhecido, um dos personagens mais importantes da história de Israel, foi escolhido por Deus e apresentado a Samuel. Então o personagem Samuel, que a gente viu alguns minutos atrás, ele continua vivo, inclusive foi ele que ungiu Davi para ser o rei como Israel, mas ainda não era, digamos assim, ele não estava assumindo a monarquia, ele estava sendo ungido espiritualmente para ser o novo líder de Israel. Porém o rei continuava sendo Saul. A história desses dois ela é muito complicada, é uma história de relação um pouco complicada. No início, né, como é que Davi ficou conhecido, digamos assim? Davi era um jovem, seus irmãos estavam na guerra, né? Lembrando que naquele momento da história, os guerreiros de Saul ali, os combatentes de Israel, estavam enfrentando principalmente os filisteus, que era um povo vizinho muito conhecido pela sua alta qualidade. Nós estamos historicamente mais ou menos aí na Idade do Ferro aproximadamente, e os filisteus eram mestres na arte do ferro, do domínio das forjas, etc. Então eles tinham armamentos mais potentes. E ainda por cima eles estavam ameaçando Israel. E uma dessas ameaças vinha do exército acampado com o gigante Golias. Muita gente usa essa história para ridicularizar a Bíblia, falar, onde já se viu a Bíblia fala de gigantes. Só que na verdade Golias era um homem muito grande, né? Talvez o homem mais alto da história tenha em torno de 2,30 m, 2,40 m, não me lembro exatamente o recorde, mas o Golias tinha mais ou menos essa altura, um pouco mais talvez, então não era aqueles gigantes que a gente está acostumado a ver nesses filmes de ficção científica com 50 metros de altura, então era algo plenamente plausível, era um homem realmente muito grande e muito forte, e estava ali tentando, né, o exército, estava desafiando o próprio Deus ali do exército. E Davi foi levar algumas especiarias ali para os seus irmãos, para algumas pessoas que estavam em guerra ali. E ele ouviu esse gigante desafiando e ele falou, como assim? Vocês estão deixando esse filisteu desafiar vocês e ainda por cima ofender o nome de Deus? E aí vem uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Claro que eu estou dando uma super resumida, quando Davi pega a sua funda, né? Que é praticamente um tipo de estilingue, né? Um tipo de lançadeira, pega algumas pedras ali e nesse enfrentamento com Golias ele dá-lhe uma pedrada no meio da cabeça e aí Davi realmente derrota o gigante Golias. Então essa é uma história muito conhecida. A partir daí Davi passou a ser muito conhecido e muito respeitado no meio do seu povo, sendo chamado inclusive para fazer parte, para liderar posteriormente o exército de Israel, ainda sob o comando de Saul. E a fama de Davi ela foi crescendo, né? Ela começou a sobrepujar a fama de Saul. Algumas mulheres cantavam alguns cânticos assim, dizendo que Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, né? Lembrando que naquela época esse poderio militar era muito importante, então Saul se sentiu realmente ameaçado. E dentre outros problemas de família, que não temos nem tempo para citar aqui, é só um resumo mesmo, mas o fato é que Saul passou a perseguir mortalmente para atentar contra a vida de Davi. Davi teve que fugir, se esconder e passou até um tempo vivendo no próprio território dos filisteus, onde Davi, inclusive, alguns historiadores dizem que foi um período importante onde Davi até aprendeu tanto algumas técnicas de guerra, aprendeu a dominar a arte do ferro também, então trouxe muitas melhorias, digamos assim, para o exército de Israel. O fato é que então Davi se fortaleceu até que finalmente Davi voltasse em condições de, digamos assim, assumir como novo rei. O interessante é que Davi era um homem muito temente a Deus e ele não queria, em hipótese alguma, depor o rei Saul, porque ele entendia que Saul era um rei instituído segundo Deus. Então, no momento certo, Deus haveria de estabelecê-lo. Fato foi o que aconteceu. Saul acabou participando de uma guerra, né, e infelizmente essa guerra não foi bem para Israel. Israel estava sendo dominado e em próprio campo de batalha, com toda a sua ganância, Saul, vendo-se que seria derrotado pelos seus inimigos, se lançou diante da sua própria espada e acabou se matando. E depois de algumas brigas, de algumas desavenças, Davi acabou assumindo então como o novo rei de Israel. O reinado de Davi foi um reinado muito próspero do ponto de vista político, do ponto de vista militar. Ele conquistou várias terras, fortaleceu o seu exército, teve uma expansão territorial muito grande. E nós somos muito acostumados, mais uma vez, eu comentei alguns vídeos passados, a tratar os personagens bíblicos como grandes heróis que não erram, que não falham.
E de fato a Bíblia cita realmente Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também teve suas falhas graves, né? E um dos episódios, por exemplo, talvez um dos mais conhecidos, Davi ele estava ali no seu terraço quando ele observou uma das suas vizinhas, que era esposa de um dos seus soldados mais valentes, que era Urias. Davi cobiçou, Davi teve relações com a mulher de Urias e depois mandou ele à frente de batalha para poder morrer, e ele acabou assumindo a sua esposa. Então essa história trágica também faz parte da história de Davi. Ele foi severamente punido por isso, né? O texto vai contar com mais detalhes, né? Depois, se você puder ler. E aí o profeta Natan o repreende severamente, contando uma história bem interessante, que vale a pena você procurar depois para se aprofundar. Mas o fato é que depois Davi se arrependeu. Então perceba que mesmo o homem, considerado um homem segundo o coração de Deus, ele é capaz das mais perversas atrocidades. E foi realmente o que aconteceu. E Davi também foi autor de praticamente boa parte dos salmos, quase metade deles são de autoria de Davi. Davi era um excelente músico, ele tocava sua harpa, era um compositor, então ele fez um reinado bastante próspero. Porém, um dos grandes defeitos também na vida de Davi é que o seu relacionamento familiar era complicado, né? Naquela época já existia uma crítica velada à poligamia, então por causa de suas várias esposas e de vários outros problemas de atenção, de não repreendia corretamente seus filhos, Davi teve problema com vários de seus filhos, inclusive um deles, Absalão, praticamente queria matá-lo, né? Tentou matá-lo inclusive para tomar o seu reinado, então as coisas começaram a complicar. Mas ao final de sua vida, né, Davi ainda teve o desejo forte de construir um templo, construir uma morada para o Senhor. Ele dizia, poxa, eu moro num palácio tão bonito e o Senhor não tem onde morar. A gente sabe que, teologicamente falando, Deus de fato não habita em templos, né? Mas há um simbolismo por trás desse templo que deveria ser construído para que Deus estivesse ali no meio. Mas a Davi não foi permitido construir esse templo. Segundo o próprio texto bíblico, ele era considerado um homem de guerra, ele tinha as mãos sujas de sangue. Então quem construiria o seu templo seria Salomão, um dos seus filhos, que assumiria o trono logo mais. E o interessante é que mesmo no final da sua vida, mesmo sabendo que ele não poderia construir esse templo, Davi deixou tudo preparado, né? Todos os materiais, as plantas, os planos, tudo certinho para a construção do famoso templo que seria realizado tempos depois pelo seu filho Salomão. E aí termina a história de Davi. Passamos agora para o nosso próximo personagem, que é o seu filho, que também se tornou rei, Salomão. Salomão provavelmente foi o homem mais sábio de toda a história antiga. Salomão tinha uma sabedoria fantástica, ele escreveu livros sobre vários assuntos, inclusive sobre botânica, sobre animais, e tinha uma sabedoria realmente fantástica. Também compôs alguns dos salmos, e a sua sabedoria era tanta que ele recebia várias visitas só para ouvir os seus conselhos, ouvir aquilo que ele tinha para falar. Há um texto muito conhecido também que fala até da rainha de Sabá, que veio visitá-lo para conhecer a sua sabedoria, e ele trouxe vários presentes. Então Salomão teve um começo formidável no seu reinado. Salomão ele construiu de fato, né, o templo, dedicou o templo ao Senhor e passou a ser uma das maravilhas do mundo antigo, o templo. Não pelo seu tamanho, porque o tamanho não era exatamente tão grande, mas ele era muito luxuoso, era muito bem construído, com colunas, com madeiras de altíssima qualidade, com ouro, com prata, os utensílios. Então todo o zelo na construção do templo foram marcantes no período de Salomão. Mas, infelizmente, o poder acabou subindo um pouco a cabeça de Salomão também. Salomão, se Davi teve problema com uma poligamia, Salomão teve muito mais, porque entre mulheres e concubinas, Salomão teve em torno de 1000. Então, ou seja, imagina que uma pessoa com várias mulheres desse jeito não tem cabeça para pensar em outras coisas. Então, um dos grandes problemas de Salomão foi o seu problema com cavalos e mulheres. Cavalos porque representava toda a questão militar. Salomão queria construir um maior exército. Ele tinha até podemos chamar de uma indústria primitiva de montagens. Ele pegava cavalos de um país, construía os carros de outro, montava e vendia as bigas com os carros também. Então ele tinha até uma certa forma uma pré-linha de montagem, digamos assim. Então ele fazia muito comércio com os países da região.
Só que uma das formas dele fazer esse comércio, né, dele conquistar, era ele tomar algumas mulheres. Por exemplo, ele ia se fazer acordo com o povo vizinho, então ele se casava com uma das filhas daquele governante como forma de manter esse vínculo. E infelizmente essa não foi uma forma assim muito sábia, né, de manter o seu poder, porque ele acabou confiando muito no seu próprio poder, na sua própria inteligência, e acabou cada vez mais se afastando de Deus, contraindo cada vez mais mulheres e contraindo cada vez mais riquezas à custa do trabalho muitas vezes forçado de outras pessoas. Então o reino de Salomão, ele teve o período auge, quando terminado o templo, suas construções, suas ótimas relações internacionais, e em dado momento Salomão começou a decair e também tinha vários problemas de relacionamento familiares. Tanto que um desses problemas, né, acabou gerando essa divisão do reino. O reino até então seria para o seu filho Roboão, que seguiria normalmente com todo o Israel. Só que ele não soube lidar com essas diferenças entre digamos assim, entre as tribos, não soube unificar muito bem e acabou gerando vários problemas que inclusive seu filho Roboão também não soube administrar muito bem. Então ainda no período de Salomão, no final do seu reinado, o reino foi praticamente dividido, né? Jeroboão, que era um dos chefes da guarda, acabou assumindo algumas 10 tribos do norte e seu filho Roboão ficou com as tribos do sul, que são as tribos de Judá e Benjamim. Então nós temos nesse período aí a divisão da monarquia de Israel entre norte e sul, que foi um período também muito conhecido e muito importante para a história de Israel, o período do reino dividido. Vou falar especificamente do reino do norte. Depois dessa divisão, quando Roboão assumiu o reino do norte, o reino do norte ele não seguiu muito bem os caminhos do Senhor. Apesar de ter sido o próprio Deus, né, que proveu essa separação como forma de punição, tanto a Salomão quanto ao seu filho pela sua desobediência, mas foi um reino que não assumiu exatamente aquilo que deveria, não manteve os cultos a Deus, abriu as portas para a idolatria definitivamente, e teve uma sucessão de vários reis que foram praticamente golpes de Estado, ou seja, era um rei que reinou por alguns anos, de repente alguém da guarda vinha, tomava esse poder, ou seja, foi um reino que foi passando de mão em mão, sem nenhum tipo de genealogia, sem nenhum tipo de transição suave. Então foram pouquíssimos os reinados do Reino do Norte, onde passou o reino de pai para filho e continuou a geração. Geralmente passava de pai para filho, vinha alguém de outra área, dominava, passava a ser um novo rei. Então o Reino do Norte teve vários problemas com relação a isso, nenhum dos seus reis agradou ao Senhor. E isso aconteceu por praticamente 200 anos, por volta do século VIII a.C., foi que a Assíria, que era um império que estava crescendo, que estava dominando a região, ela invade o Reino do Norte, né, a capital Samaria, e praticamente aniquila a nação de Israel. Houve uma destruição muito grande ali no povo de Israel do Reino do Norte. Então praticamente nós vemos o fim do Reino do Norte aí por volta do século VIII antes de Cristo. O Reino do Sul ele teve algumas características um pouco diferentes, tá? Embora tenha sido um reinado também com vários momentos de desobediência, foi um reinado que ainda seguiu a genealogia de Davi. Então depois de Roboão assumiu seu filho, filho e seguiu. E ele durou mais tempo do que o Reino do Norte também. Ele sobreviveu às investidas da Síria, lembra que eu comentei no século VIII que a Síria foi destruída, mas o imperador Senaqueribe, naquela época, ele não conseguiu invadir Jerusalém. O seu exército foi brutalmente destruído por uma ação miraculosa de Deus. Foi uma batalha muito conhecida. Então Senaqueribe ali da Síria ele não conseguiu destruir Jerusalém, não conseguiu dominar o Reino do Sul, que sobreviveu por vários anos. Teve alguns reis bons que tentaram fazer algum tipo de reforma, alguns outros reis ruins, mas o fato é que por volta do século VI a.C. aconteceu a grande destruição de Jerusalém, uma grande invasão, né, do rei Nabucodonosor, que agora é do Império Babilônico. Então, só para entender o que aconteceu entre o século VIII e o VI a.C., em dado momento, a Babilônia ela cresceu de tal forma que destruiu toda a Síria e tudo aquilo que ele tinha conquistado. Então, no século VI, a ameaça que destruiu, que levou Jerusalém consigo, foi a ameaça babilônica. Então, nesse século VI, o imperador Nabucodonosor ele invadiu a região de Jerusalém,
levou vários cativos, né? A gente tem várias histórias famosas como Daniel e várias outras pessoas que foram levados para servir na Babilônia, e o povo de Israel foi levado para o cativeiro. Esse é um período muito conhecido da história de Israel, que é o famoso exílio, o famoso período exílico de Israel, que durou aproximadamente 70 anos. Durante 70 anos o povo ficou ali sob o domínio da Babilônia, né? E logo, porém, a Babilônia ela foi conquistada também por outro império. Interessante que todos esses impérios fazem parte da história mundial. A Babilônia ela foi conquistada pelo famoso Império Persa. Então o Império Persa tomou a Babilônia, os cativos que tinham de Israel continuaram agora sendo cativos do Império Persa, e foi mais ou menos por volta do século V a.C., né? O imperador da Pérsia ele autorizou com que alguns judeus voltassem para a região de Jerusalém, reconstruir a sua cidade, reconstruir os templos, terminando assim, de certa forma, o cativeiro. Essa volta da reconstrução ela aconteceu em 3 momentos. Inicialmente com Zorobabel, que era alguém da mesma família de Davi, digamos assim, né, na genealogia de Davi. Zorobabel ele começou. Vários anos mais tarde, né, Esdras, né, que foi um sacerdote muito conhecido, ele também voltou para fazer a reconstrução do templo, reformar. E por último o governador Neemias. Né? Neemias era um homem que trabalhava diretamente ali para o Império Persa, e foi autorizado a ele voltar e se tornou governador daquela região ali de Jerusalém. Então historicamente esse grande retorno de Zorobabel inicialmente, depois Esdras e Neemias, marca uma grande reconstrução num período historicamente, último período do Antigo Testamento. Então a história do Antigo Testamento praticamente ela termina aqui, nessa reconstrução do templo, nessa reforma religiosa, né? E a gente está falando aqui por volta do século de 4 para 5 a.C. Depois, irmãos, a história do Antigo Testamento ela termina aqui. Interessante, quando o Novo Testamento começa, lá no primeiro século, a gente já está sobre o Império Romano. O que aconteceu nesse meio tempo, nesses 400 anos de história praticamente, né? Por volta do século IV, aproximadamente, né, a Pérsia foi dominada por Alexandre o Grande, né, o famoso Império Grego, o Império Macedônio. Então esse Império de Alexandre o Grande ele tomou toda aquela região durante esse período histórico, onde não é citado na Bíblia, no período que a gente chama de período interbíblico, mas foi nesse período que houve a invasão grega, né? E essa invasão grega, ela durou até praticamente o primeiro século, quando finalmente, depois de destruído o Império Grego, digamos assim, ele foi finalmente conquistado pelo Império Romano no primeiro século, algumas décadas antes do nascimento de Jesus Cristo. E aqui nós terminamos a história de um bom período do Antigo Testamento. A nossa primeira aula que começa lá em Abraão e a nossa aula hoje que termina praticamente no final do Antigo Testamento. Espero que você tenha gostado dessa aula, que faça um bom proveito. Claro, essa é uma aula extremamente resumida e panorâmica. Aconselho você a pesquisar, ir mais a fundo, ler as Escrituras com muito carinho, que tem muita coisa a nos ensinar ainda a história. Muito obrigado, que Deus o abençoe ricamente.